Você já imaginou uma economia gigante, tecnologicamente avançada, com marcas globais como Toyota e Sony, mas que está praticamente parada há mais de 40 anos? Pois é, essa é a história do Japão. Recentemente, o governo japonês anunciou um pacote de 6,3 bilhões de dólares para apoiar famílias e empresas. Mas por quê? Porque o Japão está sofrendo mais uma vez os impactos de decisões tomadas a milhares de quilômetros dali, nos Estados Unidos. O motivo? Tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump, numa guerra que reacendeu tensões entre potências globais e despertou fantasmas antigos da economia japonesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão se reconstruiu com uma velocidade impressionante. Virou uma potência industrial global, exportando carros, eletrônicos e tecnologia de ponta. Nos anos 80, esse sucesso começou a incomodar os Estados Unidos. O dólar estava muito forte e os produtos americanos perdiam competitividade no mundo. Já os japoneses, com moeda fraca, ganhavam mercado com facilidade. Foi nesse cenário que surgiu o Acordo de Plaza, em 1985. O Acordo de Plaza foi um pacto assinado no Hotel Plaza, em Nova York, entre as 5 maiores economias do mundo naquele momento: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. O objetivo principal era reduzir o valor do dólar em relação às outras moedas, especialmente o iene japonês e o marco alemão. A ideia era simples: tornar os produtos americanos mais baratos no exterior e, assim, reduzir o enorme déficit comercial dos americanos. Mas por que isso importava tanto? Naquela época, os Estados Unidos estavam importando muito mais do que exportavam. O Japão, por outro lado, acumulava superávites gigantes, vendendo para o mundo inteiro, especialmente para os americanos. A pressão política e comercial dos americanos sobre seus aliados aumentava. A solução encontrada foi uma desvalorização coordenada do dólar. Todos os países concordaram em intervir nos mercados de câmbio. Desvalorizar uma moeda significa torná-la menos valiosa em relação a outras moedas estrangeiras. Isso faz com que os produtos do país fiquem mais baratos no mercado internacional, o que ajuda a impulsionar as exportações e tornar a economia mais competitiva. Mas como um governo faz isso na prática? Existem várias estratégias possíveis. Intervenção no mercado de câmbio. O Banco Central vende sua própria moeda e compra moedas estrangeiras, aumentando a oferta da moeda local no mercado. Quanto maior a oferta, menor o valor. Redução da taxa de juros. Com juros mais baixos, investidores retiram seu dinheiro do país em busca de retornos maiores lá fora. Isso gera saída de capital e desvaloriza a moeda local. Coordenação internacional, como no Acordo de Plaza, em que vários países atuam juntos para alterar o câmbio de forma coordenada. Controle de capitais. Em casos mais extremos, o governo pode restringir a entrada ou saída de capital estrangeiro. Imagine que você exporta produtos para o mundo inteiro e, de uma hora para outra, tudo fica 50% mais caro. Foi isso que aconteceu com os produtos japoneses. As exportações despencaram. O governo tentou reagir baixando juros e incentivando crédito, o que criou uma bolha especulativa no mercado imobiliário e de ações. Quando essa bolha estourou em 1990, o Japão perdeu trilhões de dólares em valor de mercado, mergulhando numa estagnação que dura até hoje. Além da crise econômica, o Japão enfrenta um desafio social profundo: o envelhecimento acelerado da população. Cerca de 30% dos japoneses têm mais de 65 anos. Os jovens têm menos filhos, e os idosos, preocupados com o futuro, poupam em vez de gastar. Ou seja, falta consumo interno. E sem consumo, a economia não cresce, por mais que o governo tente estimular. Uma das consequências mais surpreendentes dessa nova ordem mundial é a aproximação entre China, Japão e Coreia do Sul. Historicamente, esses países carregam feridas profundas, especialmente China e Japão, marcados por conflitos militares, ocupações e rancores do século XX. Mas agora, diante da instabilidade americana, rivais históricos se sentam à mesa para negociar. É um movimento forçado, sim, mas também um sinal claro. O mundo está mudando e o Japão precisa acompanhar, mesmo que isso signifique estender a mão para antigos inimigos. As tarifas americanas foram suspensas temporariamente por decisão da Justiça dos Estados Unidos, exigindo que o Congresso aprove qualquer nova medida. Mas o problema maior é a incerteza. Empresas e famílias não sabem se as regras vão mudar de novo, se devem investir, consumir ou esperar. E quando o futuro é nebuloso, a economia trava. Todo mundo pisa no freio. O Japão está preso entre o passado e o futuro. De um lado,
os efeitos das decisões dos Estados Unidos, que geraram décadas de estagnação. De outro, uma estrutura social e econômica que envelhece sem se renovar. O pacote de estímulo de 6,3 bilhões de dólares é um esforço, mas está longe de ser a solução. Para sair dessa encruzilhada, o Japão precisa mais do que dinheiro, precisa redescobrir sua autonomia, modernizar sua estrutura e aceitar que o mundo multipolar exige novos parceiros e novos caminhos. Enquanto governos imprimem dinheiro, intervêm nos câmbios e manipulam taxas de juros, uma tecnologia silenciosa vai ganhando força: o Bitcoin. Diferente das moedas nacionais, o Bitcoin não pertence a nenhum país, não tem um banco central por trás e não pode ser desvalorizado artificialmente. Ele segue um código transparente e conhecido por todos, e principalmente tem oferta limitada. Serão no máximo 21 milhões de unidades, e ninguém pode mudar isso. Toda vez que um país injeta liquidez na economia, o dinheiro perde valor. Isso afeta salários, poupanças e investimentos. E o mundo inteiro sente esse impacto, inclusive quem não tem nada a ver com aquela decisão. Agora, imagine um ativo que não depende de impressora nenhuma. Um ativo que cresce conforme a desconfiança no sistema tradicional aumenta. Esse é o papel que o Bitcoin começa a ocupar no cenário global. Além disso, o Bitcoin resolve um problema central: a manipulação dos câmbios. Quando países como Estados Unidos, China ou Japão mexem em suas moedas, eles afetam toda a balança comercial global, favorecendo suas exportações, mesmo que isso prejudique parceiros e vizinhos. É uma espécie de guerra invisível e quase impossível de vencer para países menores. Já o Bitcoin é neutro, não favorece ninguém, não responde a governos. Ele funciona como um sistema financeiro alternativo, onde as regras estão escritas no código e não nas canetadas de políticos. Por isso, quanto mais instabilidade, mais impressão de dinheiro, mais manipulação, mais o Bitcoin se fortalece. Não é só uma moeda digital, é um antídoto contra a intervenção estatal descontrolada. E é por isso que, em tempos de crise, ele deixa de ser apenas uma curiosidade tecnológica, para se tornar uma reserva de valor cada vez mais respeitada. No fundo, o que estamos vendo é um padrão. Os Estados Unidos, com seu poder econômico e sua moeda dominante, foram capazes de moldar a trajetória de outros países, inclusive de potências como o Japão. Desde o fim da Segunda Guerra, o Japão reconstruiu sua economia sob forte influência americana. Com bases militares americanas em seu território, acordos comerciais assimétricos e uma dependência estrutural de exportações para os Estados Unidos, o país se tornou parte de um sistema que não controla. Mas o mais irônico é que a própria moeda japonesa tem sido usada como instrumento de submissão. Ao aceitar revalorizações forçadas como no Acordo de Plaza, e ao permitir políticas monetárias baseadas na compra de sua própria dívida pelo Banco Central, o Japão entrou num ciclo de estagnação autoalimentado. Tudo isso para se manter dentro das regras do jogo americano. 4 décadas depois, o resultado é claro: salários congelados, consumo em queda e uma economia travada. A lição que fica é profunda e global. Não dá mais para depender de um único centro de poder monetário. O mundo precisa de estratégias múltiplas de comércio, novas alianças econômicas e, acima de tudo, um sistema financeiro que não possa ser manipulado de forma unilateral. É aí que o Bitcoin entra como símbolo de uma nova arquitetura. Uma rede aberta, resistente à censura, fora do controle de qualquer governo. Uma alternativa real para países, empresas e indivíduos que não querem mais jogar um jogo viciado. O Bitcoin não é só uma reserva de valor digital. Ele representa a possibilidade de um novo sistema financeiro internacional, onde as regras são claras, a oferta é limitada e nenhuma superpotência pode impor sua vontade com um simples acordo entre 5 pessoas num hotel. E talvez essa seja a verdadeira revolução do nosso tempo. Se esse conteúdo te fez pensar de forma diferente sobre economia, poder e o futuro do dinheiro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima.